Salve, salve, meu amigo concurseiro! Sejam bem-vindos a mais uma e última aula sobre a análise geral do Estatuto da Criança e do Adolescente que a gente nos propôs, nós aqui da Max Educa, nos propomos a fazer nesse Maximizando. Foi ao longo desse mês 4 videoaulas, encerramos com a nossa videoaula, 4 videoaulas falando aí sobre os principais aspectos jurídicos da Lei 8069, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e destacamos aí as principais informações que são recorrentes em concursos públicos. Só para recapitular, falamos na primeira aula sobre as disposições gerais, qualificamos e definimos quem é criança, quem é adolescente e falamos sobre os seus direitos fundamentais. Na segunda aula, falamos um pouquinho sobre as políticas de atendimento e as entidades de atendimento. Na terceira aula, falamos sobre o ato infracional e quais são as medidas socioeducativas aplicadas. E finalizando a nossa sequência de Maximizando, vamos falar da apuração do ato infracional, como se apura o ato infracional, ok? Para falar de apuração de ato infracional, é necessário trabalharmos os direitos e garantias individuais e processuais dos adolescentes em situação de apuração de ato infracional. Então, vamos analisar brevemente quais são os direitos individuais dos adolescentes que estão aí sofrendo investigação e apuração de ato infracional. Pode pôr na tela para a gente acompanhar quais são esses direitos individuais. Vamos lá. Primeiro, nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em prisão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Veja que nenhum adolescente, a lei é taxativa, nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Primeiro aspecto. Outro direito individual. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. O adolescente, nessa situação, ele tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, ele tem o direito de saber quem foi que o apreendeu e deve ainda ser informado acerca de seus direitos. Terceiro direito individual. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Examinar-se-á, desde logo, sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata. Esse é um direito individual muito bacana e muito interessante para fins de direitos individuais, tá? Quando eu destaco a palavra incontinente, que é exatamente naquele momento imediato à sua apreensão, o adolescente foi apreendido, ele deve, numa situação de flagrante, o local onde ele se encontra deve ser informado imediatamente à autoridade judiciária competente e aos seus responsáveis. Por quê? Primeiro, para os responsáveis irem até lá e verificar as condições em que ele está, ok? E em segundo momento, a autoridade competente, porque ela vai averiguar a possibilidade de liberação imediata desse adolescente, ok? A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias por meio de decisão fundamentada e basear-se-á em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. Vejam que aqui a gente está falando de uma internação cautelar ou de uma internação em sede de medida liminar. Por quê? Porque é antes da sentença. Antes da sentença, poderá ser determinado a internação desse adolescente pelo prazo máximo de 45 dias, quando verificar a sua periculosidade, quando verificar que ele causa risco a si mesmo, ou à sociedade, ou a seus familiares. Então, prazo máximo de 45 dias. E ainda, o adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais, salvo para efeitos de confrontação, havendo dúvida fundamentada. Se ele foi civilmente identificado, ele não poderá aí ser submetido a qualquer outro tipo de averiguação. Ok? E as garantias processuais? Essas são
vimos os primeiros direitos individuais. E relativamente ao processo, quais são as suas garantias? Vamos lá. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Essa, então, é a primeira garantia processual, inclusive prevista constitucionalmente, não especificamente ao adolescente, mas que ninguém terá aí, será suprimido o processo legal, o devido processo legal para questões processuais, ok? São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes medidas, as seguintes garantias. Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional mediante citação ou meio equivalente, ele deve tomar conhecimento de qual ato infracional está sendo atribuído a ele. B. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias para sua defesa. C. Ter defesa técnica por advogado. D. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei. E. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. E F. O direito de solicitar a presença de seus pais ou responsáveis em qualquer fase do procedimento. Ok? Essas, então, são as garantias processuais. Vamos adentrar um pouco mais fundo na nossa análise do Estatuto da Criança e do Adolescente no que diz respeito à apuração do ato infracional. Vejamos. O adolescente apreendido por força de ordem judicial, será desde logo encaminhado à autoridade judiciária. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será desde logo encaminhado à autoridade policial competente. Imaginem vocês, nessa hipótese, que você, que é um cidadão comum, que está lá caminhando, fazendo a sua caminhada, a sua prática esportiva, e vê um adolescente em flagrante cometendo um ato infracional. E você, com a ajuda de mais dois, prendem ele, seguram ele. Vocês devem levá-lo imediatamente à autoridade policial competente. Ok? Nada mais. Certo? Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo dos direitos individuais e processuais do adolescente, deverá lavrar o auto de apreensão, ouvido as testemunhas e o adolescente, apreender o produto e os instrumentos da infração e requisitar os exames ou perícias necessárias à comprovação da materialidade e da autoria da infração. Veja que interessante. Inicialmente, nós falamos dos direitos individuais e processuais. Nessa hipótese, em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a autoridade policial, independentemente de autorização judicial ou sem qualquer prejuízo dos direitos individuais e processuais do adolescente, pode lavrar o auto de apreensão e ouvir as testemunhas do adolescente, tá? Por quê? Dada a gravidade do ato infracional, beleza? Apreender o produto e os instrumentos para garantir a instrumentalidade da prova e requisitar exames e perícias necessários para aumentar o lastro probatório da autoria e da materialidade do crime, beleza? Comparecendo qualquer dos pais ou responsáveis, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial sob os termos de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Nessa situação, é um ponto que causa uma série de revoltas àqueles que são mais extremistas e não entendem necessariamente qual é o intuito do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei protetiva, tá? Neste caso, a gente vê inúmeras matérias no jornal, uma festa regada a bebidas e drogas envolvendo adolescentes. Esses adolescentes foram apreendidos, levados à autoridade policial e liberados mediante a presença de seus pais ou responsáveis. A regra é a liberação aos pais e responsáveis mediante o compromisso de apresentá-lo ao Ministério Público no primeiro dia, imediatamente ou no primeiro dia subsequente, primeiro dia útil subsequente. Tá? Essa é a regra. A regra não é a internação, não é a privação de liberdade do adolescente.
A regra é de entregá-lo aos pais. Falaram, Tó, o cidadão aqui estava lá no meio de um monte de droga, foi pego com droga e etc. Vou liberá-lo aos pais, que têm aí a sua guarda e a sua tutela, sobre o compromisso de apresentá-lo ao Ministério Público, que este sim tomará as medidas cabíveis. Ponto. Como norma excepcional, sendo impossível a liberação, dada a gravidade do fato, então, neste caso, dada aí o ato infracional e a sua repercussão social, quando deva o adolescente permanecer internado. Então, esse adolescente não será liberado aos pais. Tá? Vamos ver as consequências disso. Em caso de não liberação, certo? Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará desde logo o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou do boletim de ocorrência. Então nós temos essas duas hipóteses. Ou libera o adolescente sobre o termo de compromisso dos seus pais, certo? Ou não libera e encaminha ele ao Ministério Público. Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente para a entidade de atendimento, que fará a apresentação ao representante do MP no prazo de 24 horas. Veja que esse adolescente não vai esperar na cadeia. Esse adolescente não vai esperar na delegacia, tá? Vamos supor que o fato aconteceu às 2 horas da manhã. Lavra-se aí toda a documentação e isso de um sábado. O plantão judiciário até funciona, poderia até ser encaminhado no domingo, mas esse lapso temporal das 2 da manhã até as 8 ou 9 horas da manhã, quando o plantão do judiciário é aberto, ele não vai aguardar na delegacia. Essa é a regra. Ele não deve aguardar na delegacia, e sim numa entidade de atendimento. Ele será recolhido numa entidade de atendimento e a entidade tem aí a responsabilidade de, em 24 horas, apresentá-lo ao Ministério Público. Beleza? Prosseguindo. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, no mesmo dia, à vista dos autos de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com as informações sobre os antecedentes do adolescente, procederá à imediata e informalmente a sua oitiva, e, sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima ou testemunha. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais ou responsável para a apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso da Polícia Civil e Militar. Veja que a gente viu que a regra não é a prisão. A regra é a liberação aos pais ou à entidade de atendimento. Esse pai e essa entidade de atendimento vai apresentar aquele adolescente ao Ministério Público, que vai fazer aí a oitiva dele, da vítima, dos pais ou responsáveis, claro, quando essa representação já vier devidamente autuada pelo cartório judicial, ok? Adotadas as seguintes providências, então, feito todo esse caminho processual, apresentado ao Ministério Público, ouvido a vítima, a testemunha, e o adolescente e os seus pais, o que acontece? O representante do Ministério Público, ele pode promover o arquivamento dos autos, certo? Ele arquiva o processo, concede a remissão, entenda-se perdão judicial, ou representa a autoridade judiciária para aplicação de medida socioeducativa. Então, é possível o arquivamento ou a remissão. O arquivamento ou remissão deve vir por meio de termo fundamentado, que conterá o resumo dos fatos. Os autos serão conclusos à autoridade judiciária para sua posterior homologação. Então, o Ministério Público pega aquele processo, pega aquele procedimento e ele pode decidir por 3 caminhos. Ou ele arquiva e fundamenta, ou ele concede a remissão, que é o perdão, e fundamenta, ou ele prossegue e monta uma representação e vai ser processado aquele feito, ok? No caso de arquivamento ou remissão, esse termo é fundamentado e encaminhado à autoridade judiciária, ao juiz da infância e juventude, para sua homologação. Esse termo de arquivamento ou remissão não tem efeito imediato, deve ser homologado pelo juiz. Nessa situação, a autoridade judiciária ela vai poder fazer 2 coisas, pode pôr na tela. Primeiro, se concordar com o pedido de arquivamento ou remissão,
cumpre a medida, arquiva ou aplica-se o perdão. Se por um acaso discordar do pedido de arquivamento ou remissão, o juiz, a autoridade judiciária, fará a remessa dos autos ao procurador-geral, e o procurador-geral ele vai tomar as seguintes providências. Ele vai oferecer a representação no lugar do Ministério Público que arquivou ou pediu a remissão, ou ele designará outro membro do Ministério Público para representá-la, ou ainda vai ratificar o arquivamento ou a remissão, que só então estará obrigada a autoridade judiciária a homologar. Veja que esquema bacana, pode dar print, que isso é muito interessante, tá? Então, existem esses caminhos a serem seguidos. No caso de arquivamento ou remissão e o juiz discordar, ele vai remeter os autos ao procurador, o procurador ou ele mesmo vai apresentar a representação, ou ele mesmo vai mandar um outro membro representar, ou então ele vai concordar. Fala, não, isso aqui de fato é caso de arquivamento ou remissão. Nessa hipótese do procurador-geral, aí sim a autoridade competente está obrigada a homologar o arquivamento ou a remissão. Ok? Caso o MP ofereça a representação, então nós vimos inicialmente no caso de arquivamento ou remissão. Mas e caso o Ministério Público ofereça a representação? Caso o Ministério Público oferecer a representação por meio de petição, a autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para aplicação da medida socioeducativa, que se afigurará a mais adequada. A representação independe de prova pré-constituída da autoria ou da materialidade, porque admite-se a produção de prova durante o processo, ok? Não depende de prova pré-constituída, ao contrário, ela independe. O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será de 45 dias. Olha que bacana, é o mesmo 45 dias que ele poderá ser preso preventivamente? Sim, então em 45 dias deve ser concluído caso o adolescente esteja internado. E com a representação, a autoridade judiciária designará a audiência de apresentação do adolescente, decidindo desde logo sobre a decretação ou manutenção da internação, a qual não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. Esse é o caminho do processo, caso o Ministério Público ofereça, então, a sua representação. Beleza, meus queridos? Finalizamos, então, a nossa videoaula. Fechamos aqui a nossa série Maximizando o Especial Estatuto da Criança e do Adolescente. Espero que tenham curtido as nossas 4 semanas juntos. Deixem seus comentários, vamos bater papo, vamos discutir, vamos ver o que dá para ser feito para melhorar. Se a lei funciona, se a lei não funciona, deixe o seu comentário. O comentário é livre, deixando claro que foram expostos os principais pontos legais. Eu não disse se concordo ou não concordo, eu disse o que a lei determina para fins de resolução de questão para concurso público. Ok? Muito obrigado, uma satisfação enorme estar com vocês e até a próxima. Tchau, tchau!